Pessoal, começando o call de resultados aqui, obrigado por aguardarem. Eu sou o Alexandre, faço parte do time de RI aqui da XP Asset. A gente vai fazer o call em relação ao XP Infra 2. Só reforçando que o call vai ser gravado, disponibilizado no site do fundo e no nosso canal no YouTube também. Fiquem super à vontade para mandar as perguntas, que a gente vai responder tudo no final do call, tá? Passando aqui para a agenda dos próximos webcasts e calls. A gente tem alguns outros fundos ao longo dessa semana de resultados. Fazendo uma introdução rápida da XP Asset antes de passar para o time de gestão de infraestrutura. Se puder passar o slide. Hoje a XP Asset tem mais de 150 bilhões de reais sob gestão, mais de 3 milhões e meio de cotistas, dividido em 13 estratégias. A equipe conta com mais de 160 profissionais e 17 anos de história. Entrando aqui nas estratégias, a gente tem essa divisão por tipo de fundo, então fundos líquidos, alternativos, alocação e passivo. Justamente essa atuação completa que nos faz ser a gestora mais completa do Brasil. Aqui o mapa que justamente exemplifica a nossa atuação em todo o Brasil e offshore também. E para finalizar, os nossos pilares da nossa cultura e forma de trabalhar, que é a independência com robustez, alinhamento de longo prazo e inteligência compartilhada. Passando aqui para o time de gestão, começar o call. Obrigado, Ale. Bom Imagina. dia a todos, pessoal. A gente vai fazer o call aqui do segundo trimestre de 2023. Obrigado pela participação. Vou passar a palavra para o time de gestão, mas vou ficar aqui online com vocês para ajudar no Q&A, com as perguntas e respostas. Então, vou passar aqui para o Eduardo Borges, para o André Rocha, para o João Cavalcante, para a Marcela e para o Vitor, e vou acompanhar aqui com vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Túlio. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no call. Acho que a gente, começando aqui, pessoal, dando um breve overview do fundo. Ali, se puder dar uma passada, por favor. Esse é um fundo, um FIPE, né, característica aí da Lei 11.478. Fundo isento aí para as pessoas físicas de distribuição de rendimento e ganho de capital. Fundo que está no mercado aí negociado em bolsa desde julho de 2019. Hoje em dia a gente já conta aí com distribuições de R$ 38,15 por cota, mantendo aí um valor patrimonial próximo aí da média das emissões passadas aí que a gente fez. E é um setor que, embora hoje esteja no portfólio nos setores de transmissão e geração renovável, é um fundo que tem aí como alvo crescer em outros setores também, dentro aí dessas 4 verticais aqui dessa página, que são energia, água e saneamento, transporte e telecomunicações. A gente, em 30 de junho de 2023, chegou à marca aí de 4.300 cotistas. Então, um fundo aí que tem ficado cada vez mais diversificado em termos de base de investidores. Seguindo aqui para a página seguinte, acho que uma visão geral aqui do nosso portfólio. A gente hoje tem 2 ativos de geração solar, que são os 2 primeiros ativos aqui, Sol Maior e Apodi, e 4 ativos de transmissão, LC Energia, Arteon-Z, Campitiba e as BREs 1 e 3 foram adquiridas no final de 2022. Cada um com sua particularidade em termos de instrumentos de investimento, alguns via equity e dívida, outros diretamente via equity, alguns deles via dívida conversível, que já está em processo de conversão. Recentemente, inclusive, a gente anunciou aí a aquisição de 100% da LC Energia, que era uma operação originalmente aí em dívida conversível. Acho que um ponto que vale a pena destacar é que hoje o portfólio está 100% operacional, então a gente tem ativos com recebíveis muito resilientes e ainda no início das suas respectivas vidas úteis. Então, nos parques solares, a gente tem aí contratos de venda de energia até 2038. No caso das transmissoras, a gente tem ainda concessões até 2047, 2048. Então, a gente ainda tem bastante tempo e recebíveis aí bastante sólidos, com riscos de crédito muito baixos, né? Aqui falando das geradoras, a gente está com elas todas contratadas no ambiente regulado, né? Leilão de energia de reserva. Então, são preços de PPA super atrativos e com risco de crédito muito baixo. E nas transmissoras, está falando aqui de receitas anuais permitidas, que são praticamente previsíveis e corrigidas pela inflação, e também ativos que estão com índices de disponibilidade
bem positivos, tá? Acho que um destaque que a gente já vai falar aqui mais antecipando é que nos principais destaques aqui do trimestre a gente tem a energização do reforço, que estava pendente LC Energia, né? Acho que lembrando que das obras de concessão original, todos já estavam operacionais há bastante tempo, mas faltava aí uma obra de reforço que foi pedida aí posteriormente pela ANEEL na LC, que agora também está concluída. Então agora é 100% mesmo, né, das obras originais e dos reforços solicitados. Acho que seguindo aqui, acho que uma breve foto aqui do que a gente sempre mostra, gosta de mostrar para o mercado, né? Acho que cota patrimonial, a gente fechou 30 de junho em 98,51. A nossa cota mercado fechou o segundo TRI em 79,01. A gente teve um rally interessante, na nossa visão aqui, atrelado ao início dos cortes de juros, né, que estavam sendo antecipados, e a redução da NTN-B, que começou a acontecer já de alguns meses para cá. Nos últimos 12 meses, a gente pagou 10,48 por cota, bastante em linha com o guidance desse ano de 10,50. Nossa TIR de mercado hoje, a essa cota de 79,01, está na casa de 10,47, tá? Que representava em 30/6 um spread sobre a NTN-B de 524 bases. A gente tem feito pagamentos trimestrais, então todo março, junho, setembro e dezembro a gente tem feito pagamentos aqui aos investidores, e como eu comentei, a gente está com guidance esse ano de 10,50, que já foi cumprido proporcionalmente no primeiro TRI, bem em linha com isso aqui, tá? Então a gente já pagou esse ano 5,25. Acho que passando para a parte de principais destaques, né, e eventos subsequentes, acho que o primeiro deles eu acabei já comentando. A gente fez em 30 de junho um anúncio de 2,62 por cota, que chegou aí nesses 5,25 distribuídos no semestre, sendo 11 milhões e 800 no segundo TRI, mais ou menos esse mesmo valor no primeiro TRI. Então a gente chegou a distribuir cerca aí de 23 milhões, quase 24 milhões de reais aos investidores nesse semestre. Acho que uma notícia também bastante positiva, que a gente não tinha ainda aberto para o mercado porque não tinha sido concluída, mas na semana passada, nos dias 9 e 10 de agosto, a gente conseguiu dar um passo importante aqui na otimização da estrutura de capital da Arteon-Z. É uma empresa que a gente tinha aportado equity, enfim, para a conclusão ali das obras, por algumas demandas de equacionamento de estrutura de capital, e acabou que a gente, na nossa visão, tinha um espaço ali para tornar a estrutura mais favorável para o fundo e em termos de tira aí para os investidores. Então a gente fez uma emissão de debêntures complementar na Arteon-Z, uma debênture incentivada de 40 milhões de reais, e esses 40 milhões de reais vão ser, em sua grande maioria, distribuídos aos investidores. Então, desses 40, 76% serão distribuídos para a Orion, que é 100% detida pelo fundo, e esses recursos vão chegar aí no fundo muito em breve, tá? Acho que um outro ponto também que eu acabei comentando é com relação à aquisição da LC. No dia 17 de julho, um evento subsequente, né, a gente anunciou via fato relevante a aquisição de 100% da LC Energia. Vai ser mais um investimento em transmissão que vai ser consolidado no nível da Orion. Por enquanto ele segue direto no fundo, mas a nossa ideia é consolidá-lo no nível da Orion, trazendo mais robustez ali, mais oportunidades de sinergia dentro da nossa holding de transmissão investida do XPI. O outro ponto são as obras de reforço, né, que eu acabei já comentando. A gente já concluiu as obras de reforço de Simões em julho, então não tem mais nada aqui pendente de intervenção, né, de obra no fundo. E aí, por fim, acho que talvez muitos já estejam aqui por dentro, a gente soltou fatos relevantes, há cerca de 20 dias, os documentos estão todos no site nosso, do distribuidor, na B3 e na CVM, mas a gente está conduzindo aí uma oferta pública de emissão de cotas do fundo. É a quarta emissão de cotas, a gente enxerga nessa emissão uma oportunidade interessante aqui de melhora de TIR, de yield, e de recorrência aqui de dividendos a partir de 2024. A gente entra mais no detalhe aqui, acho que estamos à disposição para tirar eventuais dúvidas com relação a esse assunto, mas a oferta está com um período de direito de preferência até hoje. Então, todos os cotistas atuais que tenham interesse em aumentar a participação em até 0,45%, né, até 45% da participação atual, podem exercer até hoje, final do dia. Caso contrário, quem tenha interesse em entrar na oferta
tem até o dia 30/8, né, para enviar as ordens, é uma oferta por ordem de chegada, que vai correr aí até o final do mês. Acho que seguindo aqui para a gente entrar no portfólio, o André quer comentar aí do Som Maior? Obrigado, Eduardo. Então, pegando a palavra aqui, pessoal, falando sobre o Som Maior, as características do projeto não se alteraram, né, desde a sua recuperação. Só recordando, um projeto de 6,12 megawatt pico, localizado no Tocantins, que a gente fez um investimento inicial de 17 milhões de reais via equity e 17 milhões de reais via debênture simples e 8 milhões de reais de investimento via equity, né? Então, hoje a gente tem uma participação de 94,6%, e o acionista minoritário aqui, MG3, uma participação de 5,4%. Passando para a próxima página, Lê, por favor, a gente vai trazer aqui um pouco dos highlights aqui de desempenho de geração mesmo de energia e financeiro. A gente completou agora em junho 1 ano da recuperação, né, desde a recuperação da planta. Nos primeiros meses a gente sofreu aqui um pouco com a diferença de trackers e módulos, né? Então a gente trabalhou bastante intensamente aqui. Em janeiro desse ano a gente concluiu toda a parte de comissionamento e de junção aqui dos equipamentos, que, enfim, dado que a planta era pequena e a gente fez a recuperação no meio aqui do Covid, a gente fez a adequação da melhor forma possível, mas levou um certo tempo, e a partir de janeiro a planta está girando já a 100%. Nos últimos meses, inclusive entre abril, maio e junho, a geração que vocês veem aqui um pouco abaixo é decorrente aqui de uma insolação menor, uma irradiação solar menor na região, e a gente está aqui com boas práticas, né, de geração. Então a gente está finalizando aqui a lavagem dos módulos, que a gente faz aqui uma vez por ano, recorrentemente aqui, dado que o período de seca vai coincidir também aqui com a geração um pouco maior, a gente faz justamente um pouco antes desse período, para que a planta esteja 100% limpa, ela possa gerar aqui, ter uma performance de geração superior nesse momento mais crítico do ano. E quando a gente fala aqui de geração de energia, de geração de receita e de margem EBITDA, ela vem aqui consistentemente gerando ali num patamar de 370 mil reais de receita por mês, com a margem EBITDA ali variando entre 65% e 75%, dependendo aqui muito das despesas que são incorridas em determinado mês. Em relação ao Som Maior, acho que vale a pena pontuar também a discussão do seguro. Como acho que todos aqui sabem, né, a gente teve um incidente lá em outubro de 2020, a gente teve um vendaval que destruiu aproximadamente 40% da nossa planta, dos módulos da planta. A gente acionou o seguro, a Fairfax, a seguradora, e logo imediatamente, né, após o sinistro, a gente já recebeu 3,5 milhões, tá? Então a planta ela foi reconstruída mediante aqui a captação de um empréstimo ponte no mercado. Desse dinheiro total, a gente espera que receber mais 7,5 milhões, a gente está brigando, inclusive, que com seguradora, a gente contratou aqui os advogados do ferro para nos auxiliarem aqui nessa discussão. A gente está em trâmites finais, de fato, porque a seguradora ela reconheceu todo o valor devido e agora a gente está numa discussão de proporcionalidade. A seguradora tem um entendimento de que deveria aplicar aqui um rateio sobre o valor pago por entendimento aqui da apólice de seguro, enquanto aqui os nossos advogados e nós entendemos que deveria ser pago o valor integral de 7,5 milhões. A gente está numa discussão aqui, inclusive, de um adiantamento, né, de um pagamento parcial, um novo pagamento parcial de aproximadamente 5 milhões de reais, e com isso ficariam só 2,5 milhões de reais aqui como valor controverso. Acho que entre os principais pontos de Som Maior são esses, pessoal. Acho que passando aqui, devolvo a palavra, Edu, para Arteon. Obrigado, André. Acho que seguindo aqui com o Arteon, a gente também teve poucas alterações, tá, desde o nosso último trimestre. A companhia está rodando super bem. A gente teve a nossa revisão tarifária agora, que teve um ajuste mais com relação à mudança de fatores macroeconômicos. Então, nesse ciclo 23, 24 especificamente, a gente vai ter um reajuste menor do que o IPCA, mas ainda assim um reajuste positivo. Esse reajuste até não está sendo repassado pela ANEEL até o momento, então, por hora, a companhia está até se beneficiando disso, mas a gente aqui, para fins de modelagem, assume o reajuste que, de fato, a gente entende que é o correto, que é até mais conservador do que, de fato, está acontecendo. A companhia tem atingido níveis de disponibilidade super atrativos, tem gerado níveis de margem também bem em linha com as projeções, na casa dos 80 e poucos por cento, que é o que a gente deve atingir aqui para esse ano. Acho que tem um ponto importante que a gente está gastando bastante energia aqui já há algum tempo, já mencionou aqui nos relatórios algumas vezes, que é a criação do Centro de Serviços Compartilhados e o Centro de Operações Compartilhado entre as transmissoras, dado o aumento aqui dos ativos de transmissão que o fundo investe e que a gente tem controle ou tem
participação bastante relevante. Então, a gente está conseguindo ter alguns ganhos de escala, seja nas equipes de gestão dos ativos, seja também na operação e manutenção, que conduzindo sempre uma agenda, agora que está tudo operacional, né, a gente tem conduzido aqui uma agenda cada vez mais intensa de busca por geração adicional de valor para os ativos do portfólio. Tá? Acho que pode seguir ali, por favor. Passando aí a palavra para o André. Fala, pessoal. Acho que o André teve algum problema aqui com o áudio dele. Eu vou conduzir aqui enquanto ele não retorna. Aqui falando sobre a LC, a gente teve então o anúncio há cerca de 30 dias da conclusão da aquisição. A gente sempre ressaltou que, mediante a entrada em operação de 100% do projeto, a gente teria uma definição quanto à conversão da nossa participação, né, que a gente tinha uma exposição de 110 milhões de reais. Essa conversão, então, se deu para uma participação de não 63%, mas sim uma participação de 100% da companhia. É um projeto, então, que a gente tem já a fase operacional, todo o financiamento também colocado e que adiciona ao nosso portfólio de transmissão, inclusive com a tese que o Eduardo acabou de comentar, né, de redução de custos, até por algum tipo de sinergia que a gente tem ali com a Arteon-Z. Então, foi criado, né, o Centro de Serviço Compartilhado da Orion, que divide ali os custos, né, a SG&A principalmente, né, despesas administrativas, a parte contábil, financeira, regulatória, enfim, advocatícia. Então, a gente tem hoje essa companhia no nosso portfólio, que vocês podem observar a RAP, que é a receita anual permitida, ela veio crescendo ao longo do tempo, principalmente agora atingindo a sua plenitude, né? Todos os projetos já receitando 100%. Então, a gente conclui, né, a assinatura desse contrato e agora a gente está na fase entre assinatura e conclusão das aprovações, principalmente a anuência da agência reguladora, da ANEEL, e também dos bancos, que são os financiadores, né, tanto os bancos de fomento, BASA e BNB, mas também os credores, né, que através de cartas fianças, né, os bancos que tiveram ali as cartas fianças que foram dadas para os bancos de fomento, eles têm que aprovar. A nossa expectativa é que em cerca de 90 dias a gente consiga essas aprovações e a companhia esteja 100% no portfólio. Acho que a gente pode passar aqui a próxima página. Voltou aí, quer pegar aqui Camptibá ou quer que eu fale? O André está com um problema ainda aqui no áudio dele. Continuando aqui sobre Camptibá, não teve nenhuma alteração dentro do projeto. É um projeto que a gente tem uma exposição de uma dívida mezanino, né, de aproximadamente, hoje, né, valores atualizados de 75 milhões. O montante investido atual, no passado, desculpa, era de 65 milhões. É um projeto que a gente tem uma dívida com taxa de IPCA mais 11, então é um projeto que a gente gosta bastante do perfil de risco dele. Projeto também já operacional, e que tem a sua RAP também aqui 100% recebida, né, de 2 milhões de reais. Acho que não tem nenhuma outra atualização relevante, né, os 25 milhões de reais aqui ainda são recebidos da receita anual permitida. Acho que podemos passar para o próximo ativo, por favor. A Podi, quer falar, Edu? Combinado, Túlio. Acho que aqui, a Podi, a gente teve um primeiro semestre relativamente parecido aqui com o que a gente já esperava, né? Esse é um ativo que tem uma sazonalidade, então o primeiro semestre sempre é um semestre de geração um pouco menor, então a gente fica aqui com margens EBITDA ali na casa de 70%, 75%, 77%, meio que flutuando nessa faixa, geralmente no primeiro semestre. E aí, para o segundo semestre, a gente ter ali, no ano passado, por exemplo, margem já flutuando entre 79% e 87% em termos de margem EBITDA. Aí depende um pouquinho, tem alguns meses que você tem uns gastos um pouco maiores com manutenção, meses que às vezes surpreendem um pouco para cima ou para baixo na geração, mas via de regra não tem estado tão distante aqui da geração-alvo. É um ativo que tem um contrato de PPA com preço super atrativo, né, R$ 433 o megawatt-hora. A gente vai ter um novo reajuste em novembro, aí daqui a 3 meses. A gente tem hoje, do ponto de vista financeiro, focado aí principalmente na redução da alavancagem do ativo. Hoje a gente tem BNB, mas a gente tem também uma dívida complementar que está terminando de ser quitada para esse ativo começar a subir dividendos. Então, a gente espera que isso aí aconteça no intervalo ali de curto para médio prazo, tá? Então cerca de 12 a 18 meses, para aí sim a gente já começar a ter uma distribuição já mais expressiva de dividendos para os cotistas. Tá? Acho que a Podi, sem grandes alterações
Além disso, não sei que alguém tenha alguma dúvida, mas a gente também coloca aqui um resumo dos últimos relatórios em termos operacionais e financeiros. Acho que passando aqui para as BREs. Voltei aqui, pessoal. Falando um pouco sobre o BRE, a gente fez a aquisição desses projetos no final do ano passado, dia 29 de dezembro, a gente fez a conclusão, né, o fechamento da operação. A gente está muito satisfeito aqui com os projetos. Eles têm estado disponível aqui acima de 99,5% do tempo. Então, com a RAP aqui estável, próximo de 1,8 milhões de reais por mês, né, considerando as duas juntas. E acho grande atualização aqui que a gente tem processo de queda das fianças bancárias com o BNB das duas SPS. Então, a gente está tendo certa troca aqui de documentação com o BNB. A gente está discutindo aqui alguns temas diretamente com eles. A gente espera aqui que até o final do ano a gente conclua aqui a queda das fianças bancárias, tanto para BR1 quanto para BR3. Acho que com isso a gente chega ao fim aqui dos ativos, pessoal. Já dando uma olhada aqui no Q&A, eu acho que... Deixa eu tentar ajudar aqui, Edu, nessa parte. Teve algumas perguntas aqui, né? O Marcos trouxe pergunta em relação a Sol Maior, Deco. Eu acho que teve essa pergunta aqui sobre a geração, a expectativa de geração histórica, e uma também sobre o seguro, que eu acho que a gente poderia começar com elas, depois a gente aglutina as outras perguntas relacionadas à oferta, tá? Que aí é uma pergunta que o Rafael Santos fez em relação ao seguro, a seguradora, né? O valor está sendo negociado. Eu acho que vale você comentar, e aí depois a gente fala da pergunta sobre a LC do Vitor aqui, e eu acho que as outras perguntas todas, né? O Marcelo Diniz fez perguntas sobre a oferta, o Luiz também fez perguntas sobre a oferta, a gente aglutina e responde as da oferta de uma vez. O Arthur também fez pergunta da oferta. Acho que começa com Sol Maior, e eu falo de LC, André, pode ser? Claro, Túlio. Pessoal, então só relembrando um pouco aqui do ocorrido de Sol Maior, né? Em outubro de 2020, a gente teve o sinistro, né? A gente teve um vendaval na nossa planta que destruiu 40% dos módulos. E desde então a gente está no processo aqui de reconstrução e discussão mesmo com a seguradora. A seguradora, ela entende, na Fairfax, ela entende que esse valor é devido. A gente fez a apresentação aqui de toda a documentação, de todos os valores que foram gastos, que foi na ordem aqui de 11 milhões de reais. Eles já fizeram, inclusive, um adiantamento de 3 milhões e meio. E a discussão que a gente está tendo agora a seguradora ela reconhece que a diferença aqui dos 7 milhões e meio ele foi gasto, ele é devido, mas no entendimento da seguradora, eles estão aplicando aqui uma cláusula de proporcionalidade, de rateio. Ou seja, eles entendem que a nossa apólice, que a gente fez a apólice contratada lá em 2020, ela deveria ter sido realizada aqui num valor superior. Então, em outras palavras, a gente fez uma contratação de uma apólice de 20 milhões de reais para recuperar 100% da planta. No entendimento da seguradora, essa apólice deveria ter sido feita no valor de aproximadamente 25 milhões de reais para assegurar aqui a reconstrução de uma planta nova. A gente tem aqui, inclusive, propostas desde aquela época, né, de 2020, indicando que, no nosso ponto de vista, 20 milhões de reais era mais do que suficiente aqui para fazer a reconstrução de uma planta nova. É justamente essa a discussão que a gente está tendo com a seguradora. A seguradora, ela entende que os 7 milhões e meio, eles foram gastos e eles são, de fato, devidos. No entendimento dele só, deveria ser aplicada aqui uma cláusula de rateio, que a gente discorda. E justamente essa diferença aqui dos 20 para 25 milhões de reais, esses 20%, é o montante que a seguradora quer aplicar de rateio. Então, dos 7 milhões e meio que é devido aqui para a Sol Maior, eles entendem que o valor incontroverso seria de 5 milhões de reais e o valor controverso seria de aproximadamente 2 milhões e meio. E a proposta deles aqui foi, a Sol Maior assina um termo de quitação total para que a gente possa pagar os 5 milhões de reais. Mas do nosso ponto de vista aqui, e a gente conta aqui com o auxílio do Ferro, e além do nosso corpo jurídico aqui, do próprio Grupo XP, uma vez que a gente assine esse termo de quitação total, isso enfraqueceria muito a nossa discussão aqui, judicialmente, caso a gente não consiga resolver aqui de forma amigável com a seguradora. Então, esse é um pouco do overview que a gente tem enfrentado, pessoal. A gente tem brigado aqui com a seguradora, a gente entende que o nosso direito aqui ele é muito forte, mesmo ponto de vista aqui dos nossos advogados, e a gente vai aqui até as últimas instâncias. A gente já recebeu 3 milhões e meio, além de 1 milhão e 100 aqui de lucros cessantes. Eles já concordaram em pagar mais 5 milhões de reais, mas a gente quer receber a totalidade, a gente quer receber 7 milhões e meio. Justamente porque esse dinheiro aqui é dos cotistas, o dinheiro é do fundo. A gente aqui, como gestor, a gente vai até a última instância aqui para defender esse interesse do cotista e receber a totalidade desse valor. Não sei se tem alguma outra dúvida aqui, o Marcos Vinícius, em relação à Sol Maior, e estou tentando resgatar quem foi que fez a pergunta, foi o Rafael Santos. Depois, se vocês puderem
eventualmente aqui complementar alguma coisa. Tem uma dúvida em relação à queda da disponibilidade de RT11, Edu. Acho que você comentou recentemente, se você quiser falar, em maio, e depois a gente fala de LC e sobre a oferta. É curioso, acho que esse tema tem sido uma pergunta que a gente tem recebido com alguma frequência, pessoal, mas, na verdade, se repararem, a escala é uma escala muito pequena. Até para facilitar a visualização, a gente colocou um delta de 4%, de 100 a 96%. Então, assim, não foi uma queda expressiva de disponibilidade e é bastante comum que você tenha, eventualmente, em alguns meses, alguma disponibilidade por intervenções, por algum tipo de manutenção que precisa ser feito. Não vai ser 100% de disponibilidade o tempo inteiro, né? A média é que a gente tem tido uma média muito alta, mas acho que muitas perguntas talvez tenham surgido por conta da escala, porque se a gente também colocasse uma escala muito grande, ficava dando a impressão de que nunca teria flutuação nenhuma, que é um negócio que é esperado que tenha. Por outro lado, acho que como a gente colocou uma escala pequena, às vezes dá a impressão de que a disponibilidade caiu, isso é negativo, mas assim, não aconteceu nada aqui de preocupante, tá? Acho que podem ficar tranquilos com relação a isso, isso é bem dentro do esperado. A gente está falando aqui de um mês ter 96% em uma das SPEs, 96,5%, 97%, que ainda é uma disponibilidade boa e dentro aqui de períodos aqui de manutenção, tá? Boa, eu vou pegando algumas dúvidas aqui e em seguida a gente vai respondendo. Acho que o Caio mandou uma dúvida, se a gente poderia comentar sobre o nível de endividamento geral dos empreendimentos e o custo médio dessas dívidas, né? E depois ele escreve que todos os empreendimentos têm mais dívida do que capital próprio. No caso, só maior, inclusive, tem um patrimônio líquido negativo, né? É isso mesmo, tá, Caio? Todo projeto de infraestrutura, por definição, ele tem realmente mais dívida do que equity. Então, a gente tem endividamento nas companhias, né? A estrutura de capital normalmente é por volta de 70% de dívida e 30% de equity, tá? E o custo médio dessas dívidas, ela varia bastante. Se a gente consegue financiamento, Caio, com empresas ali, bancos de fomento, né? No caso de Banco do Nordeste, Basa, essas dívidas têm ali por volta um custo de PCA mais 2, tá? Então, é uma dívida bastante subsidiada, mesmo com os custos de fiança bancária nos primeiros anos da operação, que é uma fiança que tem um custo médio de 2% ao ano, essas dívidas ainda assim, o custo all-in sai bem mais barato do que uma debênture, que aí são os demais custos que a gente acessa aqui no mercado de capitais. A gente tem debênture IPCA mais 7, a gente tem debênture IPCA mais 6,30, enfim, são custos variados, tá, Caio? E de fato, de novo, né, os projetos eles têm sim mais dívida do que equity, né, por definição. Tá tendo bastante pergunta aqui, eu vou tentar resumir algumas delas, tá, pessoal? Eu acho que tem uma dúvida sobre a LC aqui que eu até perdi, mas eu vou tentar achar para responder lá e depois a gente fala sobre a oferta. O Vitor acho que perguntou. Eu ainda não entendi a aquisição de LC. A nova emissão de cota será necessária para quitar a conversão da dívida e a aquisição da participação da LC? Não é isso, tá, Vitor? Se você resgatar lá atrás, a gente tinha 55 milhões de reais de uma dívida que era prevista a conversibilidade dela para obter uma participação de 63%. É claro que o projeto ele passou por dificuldades, tá, Vitor? Durante a pandemia, principalmente, em que a obra atrasou, que teve estouro de orçamento, a gente fez até um aporte adicional, né, de mais 55 milhões. Então, quando você olha no quadro lá de LC, a gente tem 110 milhões de reais de exposição. O que aconteceu? A gente entrou em negociação com a companhia, né? A gente ainda não era acionista, mas a gente converteu a nossa dívida em equity, tá? Então, não vai ter uma transação financeira de vamos ter que aportar recursos para comprar LC. No final do dia, o que a gente pegou foi 100% da dívida e convertemos 100% dessa dívida em 100% de equity, tá? Essa foi a transação que aconteceu, que, de novo, parte dela já tinha essa previsão e o restante dos 55 milhões de reais que a gente colocou na empresa foi para a gente acabar a obra e a gente diluiu a zero a participação do acionista que tinha 100%, né, e que obviamente incorreu em perdas, né, a participação dele foi a zero, ele tinha aportado recursos na empresa, mas como o projeto tinha proteções, que é aquilo que a gente sempre frisa para vocês, todos os ativos que a gente investe com dívida, a gente tem garantias, a gente tem proteções, e aí essas proteções obviamente foram utilizadas, e comercialmente a gente então fechou a transação de novo para obter 100% de participação. No final aqui você comenta, e se não for isso, por que acreditam que uma nova captação vai conseguir encontrar investimentos com retorno superior ao yield atual de IPCA mais 10,3? Essa dúvida, Vitor, eu vou responder junto com as perguntas aqui do follow-on, né, que tem muitas perguntas aqui, acho que vou até ter que resumir, pessoal, não sei se a gente vai conseguir ler todas, tá? Mas eu acho que a gente vai conseguir resumir grande parte dela. O Arthur fez um comentário sobre a diferença seguradora aqui sobre Sol Maior. Eu não sei se tem alguma dúvida específica, tá, Arthur? Mas, enfim, eu entendi seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, você avisa a gente. E tem uma outra do Marcos Vinícius aqui
desculpa que as dúvidas ficam mexendo, pessoal, à medida que a gente vai, só para ver se eu acho ela aqui. A RAP líquida faturada da LC tenderá a se aproximar da RAP de RT1 quando ela estiver totalmente operacional, já que os ativos são semelhantes. É isso mesmo, tá, Marcos? A LC e a RT1 tem por volta de 45 milhões de reais de RAP as duas, tá? Tem uma dúvida anônima aqui, não existe alguma dívida na holding, certo? A gente tem uma holding que tem uma dívida, que é a Orion, né, que essa dívida, inclusive, ela foi obtida para aquisição das BREs. Então, respondendo a sua pergunta aqui, aí eu acho que, eu não sei se tem mais alguma outra sobre os ativos, eu estou até procurando aqui, mas tem muita dúvida, pessoal, sobre a emissão. Eu vou tentar resumir aqui um pouco. O Arthur até falou que, em relação ao follow-on do XPE, cuja data limite para exercer o DP é hoje, né, como os gestores se posicionam em relação ao valor de 78,13, bem abaixo do valor patrimonial. Não destrói valor para quem entrou no IPO a 103,26? Poderiam, por gentileza, demonstrar isso, né, em planilha? Então, vamos lá, pessoal. Acho que, assim, se vocês pegarem, né, quem acompanha, tem alguns nomes aqui, inclusive, que são recorrentes nos nossos calls. Provavelmente, nos últimos 10 calls de resultados nossos, no mínimo em 8 calls de resultados nossos, ou seja, no mínimo há 2 anos, a gente sempre repete, né, aqui para vocês quando essas perguntas sobre oferta elas aparecem. O fundo fará alguma oferta, né? O fundo tem alguma emissão prevista? Isso sempre foi recorrente nos nossos calls. O que a gente sempre respondeu de forma bem consistente, e vocês vão ver que é coerente com o que a gente vai apresentar para vocês em relação a esse follow-on. Nós só faríamos a oferta em 2 cenários. Quando a cota voltasse para o valor patrimonial e que houve um rally recente, né? Essas cotas nossas estavam tradando ali a 70, 72, 73, ela atingiu agora um valor mais próximo de 80, então tinha um longo caminho ainda para a gente chegar lá nos 98,50, que é o nosso valor patrimonial, ou se ela não chegasse no valor patrimonial, se a gente conseguisse originar projetos com retornos que fossem condizentes ali ao valor da cota, né, que hoje a cota 78,13 dá um retorno de mais ou menos IPCA mais 10,4. A 78,13 o retorno é esse, olhando para a fotografia do nosso portfólio. Teve algumas perguntas aqui que o Marcos Vinícius fez em relação à expectativa que esse follow-on traz, talvez, de mudança de perfil, né, do que a gente está comprando, se adiciona risco ou não, né? E também de forma, talvez, achar que o IPCA mais 3 é um ativo mais arriscado, né? Que várias vezes a gente mencionou que a gente teria dificuldade, né? O fundo, quando estava lá R$70, ele tinha um retorno implícito de IPCA mais 12. A gente sempre falava, pô, atingir, né, IPCA mais 12, comprar projetos novos com esse retorno de IPCA mais 12 era difícil. O que aconteceu, pessoal? Dando um contexto, acho que de todas as perguntas que vieram. O que aconteceu no primeiro trimestre desse ano? Vocês acompanharam, o mercado de crédito teve um estresse muito grande, principalmente com a operação de Americanas, com a operação de Light. Acho que era difícil encontrar algum banco ou alguma asset que não tivesse exposição em Light ou Americanas. Foram 50 bilhões de reais em RJ, em recuperação judicial, somente dessas 2 empresas, fora outras empresas que tiveram renegociações. O que isso aconteceu? Qual foi a dinâmica do mercado, pessoal, nesse primeiro trimestre? Uma dinâmica de estresse, uma dinâmica de pouca bancabilidade. Isso permitiu que a gente conseguisse originar operações com taxas mais altas. Não necessariamente essas operações implicam um risco maior, senão a gente estaria de fato ferindo aqui a nossa proposta, o nosso regulamento. O que a gente conseguiu originar, e vocês têm um material publicitário, né? O material é público já desde final do mês passado, a gente conseguiu originar debentures, ou seja, operações de crédito, que por definição, né, são operações menos arriscadas na cadeia ali de recebimento em algum cenário de estresse de alguma empresa, o crédito vem antes do equity. Então a gente conseguiu originar operações de crédito, aumentando um pouco mais o nosso nível de exposição em operações de crédito dentro do fundo, né? O fundo hoje ele tem ali 85% de exposição a equity, e a gente tem 15% mais ou menos de operações que tem debêntures, que é o caso lá da mezanino da Camptiba, que, de novo, é um perfil de risco que a gente adora, né? Porque é uma debênture de PCA mais 11, que tem retorno até melhores do que os nossos projetos que a gente carrega equity dos projetos de transmissão, mas também a transação bem oportunística, que foi o caso de Camptiba, a gente originou essa operação lá atrás. Então, a operação que é a âncora do follow-on agora é uma operação, de novo, pessoal, que adiciona valor, né? Ou seja, uma operação de IPCA mais 13. O nosso fundo tem um carrego de IPCA mais 10,4. Então, ela melhora a ATI do fundo, que era aquele segundo exemplo que eu dava. A gente só faria ofertas em caso de originação de projetos que gerassem TI marginal que melhorasse, ou pelo menos fosse igual, né? IPCA mais 10,4. Pós-oferta, a gente está mirando IPCA mais 10,5. Então, ela melhora na margem e também, pessoal, de novo, é um perfil de risco que a gente gosta porque é um crédito
contratado, é um terminal portuário, né? Tem lá no nosso material publicitário explicando também, uma dívida mais curta, ela encurta o duration do fundo, ela traz PMTs mensais, então a gente muda um pouco também a característica do fundo, para de fato se tornar um fundo de renda mensal. Então, a gente acha que a gente melhora muito a experiência, a liquidez do fundo também tende a melhorar, a gente diversifica mais o nosso portfólio. Quando vocês olham para o nosso portfólio, a gente tem ali duas operações, né, a LC e a RT1, que representam 60% de exposição. Então, é um fundo bastante concentrado. A tese desse fundo sempre foi, inclusive as provocações de vocês sempre foram de crescimento. Então, o fundo, quanto mais ele cresce, melhor é a dinâmica dele em termos de negociação do secundário, melhor é a diversificação do nosso portfólio, que não fica tão concentrada, e a gente, de novo, traz aqui, depois de 3 anos, né, que a gente fez a última oferta lá em setembro de 2020, no mês que vem, então a gente completa 3 anos que a gente não fez nenhum movimento, de forma muito cautelosa, a gente esperou o momento certo de conseguir originar projetos bons para fazer uma oferta, de novo, pequena, né, a gente não está fazendo aqui uma oferta enorme, crescendo com cautela, né, melhorando o fundo, para que o fundo tenha de novo uma melhora e quem sabe a gente consiga fazer follow-ons maiores nas próximas ofertas, sempre mediante, pessoal, o compromisso que a gente tem com o cotista, encontrar projetos que tragam valor para o fundo. Senão seria muito mais fácil para a gente fazer uma oferta em um fundo novo. A gente ia ganhar o mesmo dinheiro, né? Todas as vezes que a gente lê algum tipo de pergunta um pouco, pô, tô vendo algum conflito que o gestor querendo crescer a qualquer custo, é uma oferta, lembrando, pessoal, de 160 milhões, é uma oferta pequena. A gente tem hoje uma área de 2 bilhões e meio, então a gente não ia nunca, né, se queimar aqui, de novo, ser nocivo ao nosso cotista atual, para fazer uma oferta para ganhar 160 milhões de reais a mais de ativos sob gestão, tá? Isso aqui muda pouco a nossa vida, tá, pessoal? Mas muda muito a vida de vocês, e para melhor. Então, acho que o compromisso nosso aqui é bem coerente, os nossos discursos aqui estão bem coesos com o que foi o passado, de encontramos projeto bom em um cenário de estresse financeiro que teve no primeiro trimestre, segundo trimestre, óbvio que ali a partir de maio já houve uma melhora na expectativa de queda de juros, né, e com o corte agora recente que o Banco Central fez, de novo, né, eu acho que eu tentei resumir, eu vou até dar uma relida aqui, talvez se Edu, André, João, Marcelo e Vitor tiverem pegado alguma outra aqui e quiserem me complementar, eu vou relendo aqui para ver se eu não respondi alguma coisa. Eu acho que assim, tentando complementar aí um pouco, acho que você falou isso, Túlio, mas é muito a dúvida aqui do Tarcísio, tá? Que ele fala assim, a gestão do fundo declarou que não realizaria novas emissões que representassem uma diluição sem benefício econômico. Então, considerando as novas cotas, é correto me dizer que há um portfólio de oportunidades com resultado igual ou superior a ativos de mercado? É exatamente esse raciocínio, tá, Tarcísio? Acho que você pegou exatamente. O que faltou aqui só a gente comentar o que você perguntou, né? Estágio de negociação das oportunidades. Aqui a gente está falando de um ativo âncora de 130 milhões de reais que já está assinado, tá? Que é o que basicamente está gerando esse valor aqui adicional para o cotista, não só na TIR, mas também na recorrência do dividendo aumentar para mensal, na gente ter também um aumento do yield, né, das distribuições para os próximos anos. Então, isso também é um benefício além da TIR, né? A gente não estaria fazendo essa oferta se a gente tivesse qualquer tipo de transferência de riqueza de cotista atual para cotista novo. Esse sempre foi o nosso principal compromisso. E tem uma pergunta aqui do Lucas, com relação com a nova emissão, imaginando que a gente capte 100% do desejado, o desconto da cota frente ao valor patrimonial vai para qual patamar? Lucas, a gente tem uma tabela na página 30 do prospecto, tá? Eu te digo aqui, mas se a gente capta o montante base, a cota patrimonial média, né? Hoje a média das emissões do fundo é 97 e pouquinho, a cota média vai para 93,02, se captar o lote adicional, vai para 91,74, tá? Então, a depender de como o mercado tiver, enfim, aí o desconto vai variar. E aproveitando esse tema da patrimonial, teve uma pergunta anônima aqui comentando que o SPE tem uma diferença muito grande da cota patrimonial para a cota mercado e o mesmo não ocorre com os demais fundos de infra que negociam próximos da cota patrimonial. Quais são os ofensores que pedem essa equiparação? Olha, eu não sei de que fundo especificamente você está falando, tá? Mas pelo menos o acompanhamento que a gente tem aqui, a grande maioria está distante da patrimonial também. Na nossa visão, essa distância se deve, em muitos casos, por conta de fatores macroeconômicos, né? Vamos lembrar que esse fundo foi lançado em 2019, 2020, a gente tinha outro cenário de NTNB, outro cenário de Selic, e é um fundo sensível à taxa de juros, assim como uma série de ativos aí no mercado, né? Então, é difícil você entrar num cenário muito agressivo e, eventualmente, querer vender num cenário pior e ganhar dinheiro. Então, é normal que a cota no secundário reflita o custo de oportunidade que o cotista vai ter. Então, o cotista que estava disposto a tradear esse ativo lá atrás, a IPCA mais 7 e pouco de retorno implícito, com a abertura de juro, colocou um spread maior sobre essa venda
isso penalizou praticamente a indústria inteira. Nossa visão também, acho que tem um pouco em alguns casos, né, alguma dificuldade de entender as principais características do produto. Então, esse é um produto que a gente sim um produto de distribuição de renda, mas é um produto que a gente sempre também visa maximizar a taxa interna de retorno. E ao contrário, por exemplo, de fundos imobiliários e de dívidas, né, não necessariamente a taxa interna de retorno vai ser igual ao yield em todo ano, né? Então vai ter anos que você vai ter yields menores, anos que você vai ter yields maiores, de modo que durante toda a sua vida de investimento você tem aquela taxa de retorno maximizada. Então a gente acha que grande parte macro, tá? Mas só frisando que, não sei se você quiser colocar aqui o fundo especificamente que você esteja mencionando, talvez fique mais fácil de comparar, mas do nosso acompanhamento aqui não é só com a gente que isso acontece. Boa, Edu. Acho que tem uma dúvida aqui que o Luiz ele traz a respeito de quando o dinheiro investido na emissão começa a receber os dividendos. Esse ativo âncora, ô Luiz, que a gente está comprando, ele começa a ter pagamentos de PMTs mensais a partir de janeiro. Então, assim, a nossa sinalização tem sido que a partir de janeiro, seguramente todos vocês vão receber dividendos mensais, mas ainda há uma possibilidade de a gente conseguir trazer já esse dividendo mensal para esse ano. A gente está estudando aqui essa possibilidade, principalmente com aquela dívida adicional que a gente fez na Arteon-Z, que o Eduardo comentou na parte ali que a gente falou sobre esse ativo, sobre essa empresa do portfólio. Pode ser que a gente consiga já fazer alguns pagamentos. E teve uma outra dúvida que eu me perdi aqui, mas eu acho que foi o Fábio que fez sobre agora eu não estou achando essa dúvida mais, mas era uma questão de dividendo. Achei, foi o Fábio mesmo que fez. A nova subscrição terá direito ao dividendo integral no terceiro trimestre. E isso aqui foi algo até que a gente conseguiu pensar mais uma vez no cotista atual, tá, Fábio? O dividendo, como a gente vinha pagando numa base trimestral, de fato, como a gente está fazendo uma oferta agora no mês de agosto, a gente vai ter incorrido em 2/3 do trimestre. Então, nada mais justo do que o cotista atual ele faz jus a 2/3 do dividendo trimestral. E a gente colocou isso no nosso material publicitário, então isso é público, tá? Nós vamos fazer uma distribuição extraordinária de dividendos agora no mês de agosto, referente a 2/3 do dividendo, que tem sido aí mais ou menos de 2,60, né, por trimestre. Então a gente vai fazer uma distribuição no mês de agosto para os cotistas detentores de cotas até o dia 31 de agosto, que é justamente no dia, né, que a gente faz ali o book do fundo, né, a nova oferta do fundo vai ser precificada vai ser feita, né, no dia 30 desse mês. Então a gente vai distribuir de forma extraordinária para os cotistas detentores atuais, e aí a partir de setembro, obviamente, você vai ter uma base de cotistas maior, e aí a partir de setembro todos os cotistas vão fazer jus a esse rendimento. Mesmo com a oferta, a gente continua com a expectativa de distribuir 10,50 por cota, mesmo pós, né, as novas emissões de cota, a gente vai manter esse dividendo de 10,50 por cota por ano, né, 10,50 por cota esse ano de 2023. Então, acho que, não sei, se abriu, Edu, você quer falar? Não, só ia seguir aqui para a próxima, Túlio. Acho que tem uma pergunta aqui também com relação do Marcelo, que acho que é interessante também, no cálculo da tira implícita atual do fundo, e até mesmo para sabermos a real geração de valor do pipeline inerente à emissão em andamento, é considerado algo posterior ao vencimento das concessões, licenças e autorizações dos negócios atuais. O cálculo do retorno se limita ao período objetivo das concessões. Marcelo, acho que essa é uma ótima pergunta e assim, isso é um dos pontos que a gente tem um conforto muito grande com as premissas e com as projeções que a gente faz para o mercado, tá? Assim, nosso modelo é um modelo bem pé no chão. Então, a gente não fica assumindo extensão de autorização, valor terminal em concessão, extensão de concessão, realavancagens sucessivas nos ativos. Hoje, os nossos modelos dos ativos são basicamente os contratos, né? Obviamente que para os ativos de geração você tem ali um finalzinho de autorização que ainda não está contratado, a gente tem a premissa de recontratação, mas que também está longe de ser agressiva. E para os contratos de transmissão a gente assume a vida útil deles normal, sem nenhuma geração de valor ali que seja adicional. Inclusive tem coisas que a gente até acha que vão acontecer, mas a gente não precifica. Por exemplo, a gente acha que existe uma chance, mas não dá para, enfim, ter certeza, de ter obras de reforço, como já aconteceu também em uma das SPs de LC. A gente acredita que existe uma chance disso acontecer para as outras ao longo dos próximos 25 anos, para os outros ativos de transmissão que a gente tem, né? Então,
e a gente não precifica. Então, aqui a gente faz questão sempre de ser o mais pé no chão possível nas premissas que a gente utiliza. Acho que tem aqui um comentário do Marcelo, né, pô, que ele entendeu, ficou confiante, agradeceu e pediu para a gente dar um pouco mais dar uma reforçada no perfil de risco desse empreendimento âncora da nossa nova emissão, né. Obrigado aqui pelas dúvidas, Marcelo. Marcos Vinícius também perguntou bastante hoje, Arthur, então, pessoal, fiquem à vontade, o importante é ninguém sair aqui com nenhuma dúvida, tá? Tarcísio também perguntou, mas eu acho que falando um pouco mais sobre essa operação, Marcelo, a gente conhece essa companhia já desde o ano passado, é uma companhia que venceu um contrato, uma licitação pública da Petrobras para operar ali uma base de apoio offshore, né, no terminal do Açu, no porto lá do Açu. É uma base, né, esse porto é um porto que tem uma localização ali privilegiada para atender a cadeia de óleo e gás, né, do pré-sal, principalmente da bacia de Campos, e eles venceram, então, né, um contrato para movimentação e armazenagem de bobinas flexíveis. O André depois pode me complementar, ele é o nosso sócio responsável aqui por essa transação, ele esteve, inclusive, diversas vezes, eu também já fui diversas vezes lá no Porto do Açu para acompanhamento da obra, mas na semana passada o André estava lá acompanhando a conclusão da primeira fase, que foi basicamente a obra civil, né, que inclui ali dragagem, né, o cais, né, instalação de equipamentos de dolphins, toda a parte da retroárea também, né, que foi feita a terraplanagem, a pavimentação, né, a construção de armazéns, porque esse contrato ele prevê principalmente a movimentação em cais e armazenagem dessas bobinas flexíveis, que, de novo, são super importantes ali para as operações de exploração de petróleo, né, em águas profundas do pré-sal. Esse contrato é um contrato de 5 anos de vigência, a companhia, então, venceu um contrato que ele é pago principalmente pela disponibilidade. Então, ele tem uma receita fixa. A gente diligenciou esse contrato aqui, principalmente com a assessoria do Matos Filho, né? O Pablo Sorge é um advogado com muita experiência em contratos da Petrobras. Ele olhou esse contrato com a gente, além da assessoria técnica que a gente teve durante o período de obra, né? De engenharia, da parte de acompanhamento de avanço físico da obra, inclusive a diligência prévia, que nos daria ali uma indicação de se essa obra seria feita com esse custo, seria feita com esse prazo. É a nossa diligência de sempre, tá, pessoal? A gente sempre é muito diligente com os nossos projetos, o que, de novo, então foi bem feita, o projeto ficou operacional, e aí foi vencido um contrato adicional, que é um contrato basicamente de aluguel de equipamentos, e é esse contrato que a gente está financiando agora, é um contrato de 900 milhões de reais, o primeiro contrato era de 1,5 bilhão, que foi gasto no primeiro contrato 245, e essa segunda fase agora é uma fase de 200 milhões de investimento. Os acionistas da Aliso, que é a empresa está colocando ali um valor de 30 milhões de reais, e a gente está financiando o projeto com 170 milhões, pessoal. A dívida sênior é a dívida do IPCA mais 13, que é uma dívida que representa 60% do capital, então, desse investimento. É uma dívida de IPCA mais 13 que tem como lastro o contrato da Petrobras. Então, acho que isso está no nosso material publicitário, essa debênture, inclusive, ficou pública também recentemente. Esse é o ativo-alvo, tá, o Marcelo? E, de novo, é um ativo que tem ali como take or pay, né, um contrato que, de novo, é pago a disponibilidade da Petrobras, então um risco de crédito muito bom, um risco de crédito que a gente fica bastante confortável, e uma vez já performada essa primeira fase, que é o que tinha mais obras, né, principalmente obra civil, já é um de-risk, já é uma fase muito importante, e agora a gente entra nessa segunda fase, que é basicamente a construção de novos equipamentos, entrega vai acontecer ao longo desse semestre, desse ano, e a partir então de janeiro a gente começa a receber as PMTs mensais dessa dívida especificamente. Então, a gente gosta muito, pessoal, do perfil de risco, embora não seja setor elétrico, é um setor de transporte, setor portuário, que a gente conhece, que a gente tem aqui os nossos prestadores de serviço, a gente gosta da companhia, gosta do perfil de risco, e, de novo, trazendo dívida para um fundo que majoritariamente carrega equity. Então, a gente dá uma diversificada, não só do ponto de vista de empresa, de portfólio, mas também de instrumentos, né, que a gente tinha, de novo, mais participação societária, e agora tem também uma debênture subscrita aqui pelo fundo, mais uma debênture subscrita pelo fundo. Julio, só fazer um complemento aqui em relação à operação, acho que muito bem colocado aqui, nos 900 milhões de reais de receita desse segundo contrato, aproximadamente 80% desse contrato é receita fixa, ou seja, uma vez que a base esteja disponível para a Petrobras, os equipamentos estejam disponíveis para a Petrobras tem uma obrigação de fazer o pagamento aqui desses 80% de receita. E para fins de modelagem financeira da nossa dívida, a gente considera só essa parte de receita fixa. E considerando isso, a gente está falando aqui para a dívida sênior, um ICSD acima de 1,5 vezes. Ou seja, para cada R$1 aqui de PMT, que a companhia tem que pagar para a nossa dívida sênior, ela vai gerar pelo menos 1,5 vezes aqui de caixa.
Então, a gente está muito confortável aqui, seja por geração de caixa, por complexidade de obra. Eu estive lá diversas vezes. A primeira obra ela teve um grau de complexidade muito mais elevado, né, dado que teve construção aqui de pier, de dragagem, retroárea, de cais. A gente está falando agora de uma expansão da área já existente. Então, não envolve aqui necessidade de licenciamento ambiental adicional, muito mais uma expansão da retroárea, então ele vai disponibilizar aqui mais 200 vagas, das 300 atuais, ele vai disponibilizar mais 200 vagas aqui para a Petrobras e compra de equipamentos. E a gente espera aqui que ao longo dos próximos 6 meses o projeto já esteja operacional, começando aqui de fato a pagar a primeira PMT em janeiro de 2024. Obrigado, André. Eu vou me permitir aqui ler seu comentário em voz alta, que eu fiquei bastante feliz, tá, Marcos Vinícius? Aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda também, né, que o Marcos comentou que lembrar que existe uma live muito completa sobre a emissão no canal FII Fácil, que esclarece todas as dúvidas e que ele confia bastante na gestão e incentiva os demais cotistas a participarem da oferta. Ele comprou todas as cotas disponíveis lá no direito de preferência. Então, obrigado, Marcos, aí pelo seu comentário, pela participação aqui nas dúvidas. E a gente está bastante confiante, pessoal, aqui de novo, nesse passo que a gente aguardou bastante para fazer de forma bem calculada. Então, podem ter certeza que o nosso objetivo aqui, único, exclusivo, é pensar no cotista. Então, quis ler aqui o que o Marcos escreveu. Vou falar um pouco também sobre as outras dúvidas rapidamente. O Jamerson perguntou que, eu não sei qual dúvida era essa, tá, Jamerson? Você falou, é claro que depende do mercado, mas existe uma expectativa da cota patrimonial se aproximar, da cota de mercado se aproximar da patrimonial? Assim, eu acho que é mais difícil da gente responder, tá, Jamerson? A expectativa existe, né? Eu acho que principalmente com corte de juros, mudança de custo de oportunidade da economia, agora é um efeito totalmente microeconômico de oferta e demanda, né? Se tiver mais gente querendo comprar do que vender a cota, ela tende a aumentar o preço. E, de novo, acho que o movimento micro ele vai ser bastante... vai ter um driver importante que é o macro, né? Que é, de novo, queda de taxa de juros, tá? De novo, se tiver alguma dúvida mais específica, você avisa a gente, tá, Jamerson? O Bruno perguntou um pouco sobre... Você abriu, Edu, quer falar? Tem uma dúvida aqui do Bruno, que a TI desse novo papel do Follow-on, terminal portuário de IPCA mais 13 ou a taxa de emissão do papel IPCA mais 13? A taxa de emissão é IPCA mais 13, tá, Bruno? Depois de todos os custos, né, que a gente tem, obviamente, inerente nessas ofertas, né, de distribuição, custos de canal, inclusive taxa de administração e gestão que o fundo tem, a gente entrega líquido para o cotista IPCA mais 10,5, tá, Bruno? Se tiver alguma outra dúvida, por favor, me avisa aqui. A discussão a respeito, essa é uma pergunta do Tarcísio, a discussão a respeito da extensão do período de concessão das distribuidoras de energia indicará qual será o tratamento dos ativos após o vencimento das concessões e autorizações dos ativos do fundo? Tarcísio, essa é uma discussão que a gente acompanha, tá? Até pela interface que a gente tem com algumas distribuidoras, mas ela tem impacto zero dentro do nosso portfólio atual, porque o nosso portfólio atual, lembrando, são só transmissoras e geradoras, a gente não tem ativos de distribuição, e os nossos contratos de transmissão são dados pela receita anual permitida, que é definida ali no leilão, e aí a gente tem o tema aqui da disponibilidade, né, de possíveis perdas variáveis, né, de perdas de PVs, que a gente sempre comenta, que até foi questionado hoje aqui para o Edu sobre a disponibilidade de RT1, mas que é pequena, né, a indisponibilidade que a gente teve. Então, as nossas geradoras também é a mesma situação, os contratos são contratos de reserva, de longuíssimo prazo, de 20 anos, então pouco importa aqui para nós, para o nosso portfólio, obviamente importa para o setor, né, a renovação das distribuidoras, que de novo é um tema que a gente acompanha, mas que não impacta o atual portfólio nosso. Acho que o Bruno perguntou, aproveitando a pergunta, quais seriam as garantias que vocês estão avaliando nesse empreendimento âncora? A gente tem ali, Bruno, todas as garantias de dívida Project Finance, né, que são aquelas dívidas de projeto, dívida sênior. Então, a gente tem 100% de alienação fiduciária das ações do projeto, 100% de alienação fiduciária dos equipamentos, a gente tem 100% de cessão fiduciária do contrato do recebível Petrobras, e a gente também tem, durante esse período de performance, né, do contrato de obra, né, que a gente fala que o ativo ainda não teve o atingimento de completion, a gente tem aval dos acionistas da pessoa física. Então, isso é inclusive uma garantia atípica, né, é muito difícil você conseguir, que aí é até um pouco diferente do que eu falei, não é 100% Project Finance, é Project Finance mais uma garantia, né, um aval que a gente tem dos acionistas, que uma vez o projeto entrando em operação, esse aval cai, mas eu acho que dá mais um conforto para a gente, né, além do investimento de equity que já foi feito, eles carregam aqui uma garantia de 170 milhões de reais, óbvio que 120 milhões de reais é a dívida sênior, então a execução no cenário de estresse iria primeiro para os IPCA mais 13 aqui, para os 120 milhões, tá, Bruno? Se tiver mais alguma dúvida, pode falar.
O Arthur, ele questiona sobre a taxa de performance PE, dado que corresponde a 20% do que superar IPCA mais 7. Boa dúvida, Arthur. É sempre importante relembrar que essa taxa de performance, ela só vai incidir no dia que a gente devolver todo o capital do fundo, né? Atualmente o patrimônio líquido é cerca de 450. Até teve uma dúvida até que eu acho que eu esqueci de mencionar isso, né? Quem entrou quem entrou na cota 103, a cota 78, lembrando, tá, pessoal, nós já devolvemos R$ 38,15 em dividendos ao longo desses 4 anos. Então, o fundo, embora esteja com a cota descontada, nós já devolvemos quase R$ 40. Então, qualquer cotista que entrou lá no IPO, ele é net positivo, tá? Ele está ganhando mais dinheiro, ele não está perdendo dinheiro. É claro que a gente gostaria que essa cota tivesse a 98, mas, de novo, o efeito macroeconômico aqui ele é muito mais relevante, né, do que não teve nenhum problema relevante do ponto de vista operacional nos ativos, né? Então, essa performance, Arthur, ela não vai incidir por um bom tempo, a não ser que a gente venda o fundo, né? Então, tem duas formas dessa performance ser obtida. Ou daqui a muito tempo, daqui a 15, 20 anos, depois a gente devolver todo o capital do fundo corrigido, no mínimo IPCA mais 7, aí passa a incidência de uma performance, ou se algum dia a gente for alienar ativos do fundo, que aí a gente começa a devolver capital, amortizar, e aí sim você consegue devolver mais rápido esse dinheiro e cobrar alguma performance, tá? Alexandre perguntou, a expectativa de vocês é que com a emissão de debêntures RT1Z, teremos rendimento de 10,50 por cota aparecendo ao mesmo com a emissão. Exatamente, tá, Alexandre? Com a emissão, a gente vai conseguir manter ainda o 10,50, né? Grande parte aqui pela Arteon, por essa dívida adicional que a gente fez na empresa, para fazer uma redução de capital, inclusive de forma estratégica aqui, possível reforma tributária, taxação de dividendos, né? Vai ser até uma forma de extrair um pouco mais de recursos da companhia antes que venha, né? Não sabemos se IPE vai entrar ou não, mas no passado já houve essa ameaça, essa possibilidade, então a gente consegue sim pagar 10,50 esse ano. O Marcelo ele fala, senhores, aproveitando essa diferenciação entre equity e dívida, algum propósito de aumentar a dívida em detrimento de equity em razão da possibilidade de tributação de dívida? Pô, eu nem tinha lido, Marcelo, mas eu acabei mencionando um pouco, né? Ou esse não é um ponto de atenção por parte da gestão. Honestamente, tá, Marcelo, eu confesso aqui que não houve nada de forma estratégica de irmos para um projeto que tenha dívida por conta de reforma tributária, tá? Mas a consequência é positiva, né? No endgame aqui acaba sendo interessante, né? No final do dia a gente acabou só mais aproveitando aquilo que eu comentei, né? Um cenário maior de estresse dentro do mercado de crédito para originar uma operação que tem retorno de equity, tá? No final do dia é isso que acabou acontecendo. A gente acha essa simetria muito positiva. No Brasil, infelizmente, como a gente tem taxas de juros muito altas, às vezes é assimétrico o risco de você carregar equity. Às vezes é muito melhor você carregar a dívida, mas você ter retorno de equity. Então, por isso que eu sempre falo, né? Aquela questão da definição. A gente está carregando um projeto que tem retorno de equity, mas uma dívida com proteções, etc. E a consequência, de fato, pode ser que a gente acabe tendo ali cupons, né, e não dividendos, e a gente foge um pouco dessa discussão da tributação, mas não foi um ponto aqui estratégico de atenção nosso. Acho que acaba sendo uma consequência aí positiva, mas confesso que foi involuntária, tá? Pessoal, acho que aqui eu não estou vendo mais. O Bruno perguntou aqui. Vamos lá, Bruno. Poderia quebrar melhor os custos desse ativo core com a taxa de emissão de IPCA mais 13, que está finalizando em IPCA mais 10,5 do fundo? Não sei se eu entendi tão bem. Você abriu, Edu? Quer puxar? Eu acho que eu entendi, Bruno. É que eu não sei se ficou tão claro, tá? Mas, assim, basicamente a gente tem um fundo hoje que ele tem 9,9 anos de duration com essa tira aí implícita de IPCA mais 10,4. E a gente está colocando esse ativo de IPCA mais 13, que tem um duration mais curto, tá? Da ordem de 2 anos e meio. Então, não é que o ativo IPCA mais 13 tem custo para caramba, obviamente que tem custo de oferta também, que entra aqui, né? A gente tem parte também do pipeline da IPCA mais 20, mas não é que você tem custos dessa emissão ou desse ativo de IPCA mais 13 que trazem ele para 10,5. É que o efeito net desse ativo com duration mais curto e do restante do pipeline, quando colocados para dentro de um fundo que tem um duration maior, eles levam essa TIR de IPCA mais 10,5. Então, assim, se fosse IPCA mais 13 para um duration ainda menor, essa TIR ia ser talvez um pouco menor, porque você estaria com um duration ainda menor. Se fosse de IPCA mais 13 para um duration ainda maior, provavelmente o net também seria maior. Então, não é que tem custos sobre essa emissão levando 250 bases, não, tá? Não sei se era essa a sua dúvida, mas fica à vontade aí se não tiver claro. Boa, acho que está finalizando aqui, né? O Alexandre parabenizou pelo trabalho, espero que a missão seja bem sucedida. Obrigado aí pelos votos, Alexandre.
Tem uma pergunta anônima que a diferença da emissão para a cota patrimonial vai compensar o investimento do PIPE. Essa conta ela já foi perguntada aqui para a gente, né? A gente, assim, nunca teve muito isso na cabeça, né? A questão da patrimonial ir para 91, em quanto tempo que a gente, em tese, devolve, né, essa diferença de 98,50 para o 91. Se vocês olharem o delta, né, do próximo ano, a gente sinalizava algo entre 9 e 10 reais por cota ano que vem. Só no ano que vem a gente está devolvendo, então, entre 4,60 e 3,60 a mais, né? A gente não divulga o nosso resultado ali de dividendos, nossa expectativa de dividendos em 2025, mas, enfim, pessoal, deveria ser algo próximo do que a gente tem de guidance para 2024, tá? Que aí seria algo próximo ali de 9, 10 reais por cota, tá? E, de novo, a gente sempre não divulga essas informações porque a gente tem várias premissas por trás. Então, pode ser que o IPCA seja diferente, pode ser que alguma empresa nossa tenha alguma frustração, então a gente prefere dar um guidance mais curto prazo, porque ele é mais assertivo. Mas se fosse algo nessa magnitude do que eu mencionei, a gente está falando ali no material publicitário de pagar de novo algo como 13,60, 13,80. Então, esse delta, pessoal, assumindo 10 reais por cota em 24,25 com o fundo atual e assumindo com a oferta 13,60, a gente está devolvendo aí os 7 reais de diferença em menos de 2 anos, tá? Essa pergunta anônima aqui, de novo, eu achei que valeria a pena responder. Muita gente gosta de fazer essa conta, de novo, a gente não concorda 100% com esse raciocínio, mas, de novo, é uma forma de ser analisada. O Rafael ele perguntou aqui, pessoal, desculpa, minha pergunta sobre Sol Maior não foi sobre qual é o objetivo da divergência. Isso já ficou bem claro desde a primeira live que vocês expuseram. O que nós, cotistas, gostaríamos de saber é qual o prazo dado à seguradora para pagamento de 7,5 milhões e quando serão tomadas as medidas judiciais para recebimento desse dinheiro. Além disso, gostaria de saber qual é o prazo de prescrição desse crédito. Obrigado. Rafael, acho que eu vou ser um pouco mais enfático aqui do que o André, tá? A gente está muito irritado com essa situação, né? Infelizmente, seguradora em geral, eu não vou nomear aqui especificamente a Fairfax, que é a seguradora, mas eu acho que a gente teve já problema com outras seguradoras, ele sempre faz de tudo para não te pagar, ele tentar achar pelo em ovo, justamente, em outras palavras aqui um pouco mais coloquiais, mas é exatamente o que eles tentam fazer, e aí eu te garanto, eu vou fazer esse compromisso de novo com vocês, a gente vai brigar até o último centavo, e a gente vai judicializar com a Fairfax. Ou eles vão pagar os 7 milhões que eles devem para a planta, inclusive mediante ali cobrar agora juros, né, que está sendo já há algum tempo incorrido ali dentro da companhia, que ela está mais alavancada, então a gente contratou o Ferro, né, Castro, que é um escritório de contingente, um escritório de contencioso, tá? E a gente vai brigar. Então, o André talvez não tenha sido muito claro, mas a gente já fez uma notificação agora extrajudicial para a empresa, para a seguradora, ou eles pagam, né, ou a gente realmente vai ter que judicializar. A gente estava esperando que eles fossem pagar 5 milhões de reais em um espaço mais curto de tempo, né, e deixar 2 milhões de reais, que é aquilo que eles consideram incontroverso, mas eles exigiram que a gente assinasse um termo de quitação e que para a gente é inaceitável isso, de novo. A gente já está incorrendo nesses prejuízos, eu fico chateado porque, embora seja um ativo pequeno, ele acaba muitas vezes sendo trazido aqui, né, à luz das discussões, mas que, de novo, não tem nada a esconder e a gente está realmente bastante insatisfeito com essa situação, então espero ter notícias em breve, e se for necessário judicializar por conta de 2 milhões de reais, a gente vai judicializar. Então, desculpa de novo aí, pessoal, pela demora na solução desse tema. A gente reconstruiu a planta, a nossa decisão lá atrás foi reconstruir mediante uma obtenção de uma dívida a mercado, porque a gente achava que seria mais benéfico, seria melhor para o ativo, né? Seria algo que a gente voltaria a ter a geração, voltaria a ter receita, e a gente aguardaria o pagamento da seguradora, mas a seguradora, infelizmente, não tem tido uma postura correta, né, com o ativo segurado. Enfim, acho que é isso, tá, Rafael? Não sei se eu respondi agora de forma satisfatória, pode agradecer aqui. E o Marcelo trouxe aqui também, né, de novo, né, agradecendo bastante a franqueza, a transparência, que mandou várias perguntas, não tem nenhuma desculpa, Marcelo, pode perguntar, mas eu acho que é isso, pessoal, as dúvidas aqui foram, acho que todas respondidas, em nome aqui do time de gestão, os nossos sócios aqui, agradeço a confiança e a gente espera que essa oferta saia, a gente acredita bastante na melhoria do fundo com essa oferta, e obrigado pela confiança, qualquer dúvida a gente está à disposição aqui pelo canal da RI, a gente se vê em breve no próximo call de resultado trimestral. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.